O Magento 2 é melhor para todo mundo, né? Tanto para quem desenvolve, para quem usa, tudo mais. Mas então, por que muitas lojas ainda são lançadas em Magento 1? Não é que existem em Magento 1, porque a gente sabe que dá trabalho migrar uma loja que tem N recursos ali com Magento 1, transformar para 2. O que agrega para o cliente? Às vezes o risco é muito grande, mas por que ainda tem lojas novas sendo lançadas em 1? Então aí eu já me deparei com várias respostas, quando a gente pergunta, principalmente em entrevistas, os desenvolvedores, nunca instalei o Magento 2, já fazem 2 anos que tem a plataforma praticamente. Não é por falta de tempo nesses 2 anos, né? Não faço ideia nem do que é Composer, dificuldades para preparar ambiente local. Então, o Magento 2 só trabalha com PHP 7, agora o 2.2. Então, se a pessoa já tem dificuldade com outras coisas, não é o Magento. Git, por exemplo, tem muitos desenvolvedores que às vezes nunca usaram o Git, nunca souberam o que era versionamento. Então, subir uma loja com milhares de arquivos, usando o FTP ali, controlando arquivo a arquivo, uma mudança é um risco muito grande. Para você, desenvolvedor, um trabalho imenso, imagina para a loja. Então, assim, logo se entende que, para facilitar a entrada para o Magento 2, não é saber exatamente o Magento 2. Então, é isso que eu quero trazer um pouco para vocês. Não é o Magento 2 que é difícil. São as tecnologias novas que ele trouxe que você, não, às vezes, não está atualizado e a par. Hoje eu não vou ensinar nenhuma delas. Tem algumas palestras que vão falar de Knockout, vão falar de Web API, outros temas a respeito dessas outras tecnologias que o Magento usa, mas, assim, aprende essas tecnologias, começa hoje, tem um feriado aí, ótima oportunidade para trabalhar, né, e aprender, entenda como o core do Magento funciona, como o Magento faz por trás isso, não tem nada de segredo. Tem turma que eu dou curso de front-end e falo, cara, tem que entender como o Magento processa aquilo por trás, você faz qualquer coisa no Magento. Então, não tem limite à plataforma, basta entender. Não adianta ir num Stack Overflow, quero fazer tal coisa. Copie e cola e não funcionou, você não entender, não fazer ideia do que é. Decida em qual projeto você vai iniciar com o Magento 2. Se aprendeu ou não, sair daqui, vamos começar o próximo, não lanço mais nenhum sem. Não, decide, escolhe, prepara, né? Um sem grandes customizações, que tem só, às vezes, uma loja, um tema, um CSS diferente, é legal para começar. Compartilhe a mudança também com o cliente. Ele tem que fazer parte disso. Às vezes, não, eu não posso falar que eu não entendo o Magento 1. Não. Fala para ele que é o primeiro cliente que vocês estão usando a plataforma, explica as vantagens, o que tem. Foi isso que a gente fez e deu certo. Hoje, nenhum projeto que a gente lança, a não ser que tenha uma restrição do cliente, que ele quer o 1, por conta, às vezes, é uma empresa global, e fala, é o 1 que a gente utiliza, é a plataforma que a gente adotou e você tem que seguir. Mas a gente só usa o 2. Então, depois de tudo isso, não vai doer? Não, vai doer. Vale a pena. É difícil no começo, é um aprendizado novo, é desafiador, até quem é desenvolvedor gosta de desafio. Se não fosse, não ia lidar o dia inteiro com problemas, né? Então, assim, não tem volta. Todos os desenvolvedores que a gente teve contato e trabalhou com 2, gostou. Desenvolvedor PHP, que a gente contratou só com experiência em PHP, não tinha conhecimento de Magento, aprendeu mais fácil o 2 do que a gente tinha de referência ali quando ele ia para o 1. Então, Magento 2 você vai se tornar um desenvolvedor melhor ou vai descobrir que ainda não era 1. Não quer dizer que você não possa ser. Mas instalar um módulo simplesmente no Magento 1, fazer uma customização simples, às vezes não está te desafiando muito como desenvolvedor. Então, aí eu vou passar por alguns comparativos do Magento 1 e o 2 para vocês entenderem o que tem de diferença entre cada um, né? Então, no Magento 1, a instalação era bem simples. Você fazia o download do código-fonte no site do Magento, criava um diretório lá no servidor web, criava database no MySQL, acessava o navegador e next, está instalado o Magento, né? O pessoal fica até surpreso, às vezes, quando eu descobria que era fácil. No 2, é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Porque o 2 também pode ser instalado via Composer. Aí entra a parte de entender um pouquinho das tecnologias. Vamos ter uma palestra sobre Composer. Então, você loga no site do Magento, acessa a Marketplace para pegar usuário e senha, cria o projeto com Composer e depois pode instalar a plataforma pelo navegador da mesma forma. Isso facilita a atualização muito, né? Manter a plataforma atualizada é uma necessidade aí do dia a dia. E também o Magento 2 traz uma nova instalação via console. Então, você pode acessar o servidor, o console do servidor, e executar no diretório da Magento, lá da plataforma, o comando Magento setup install. E aí tem algumas opções ali que você vai ter que inserir, como nome do usuário de admin, senha, que o usuário que você quer que ele crie, o caminho da URL, basicamente o que pergunta no web, e você dá um enter ali, ele instala. Em cada slide ali eu coloquei também embaixo o caminho do DevDocs. DevDocs está muito legal, está bem completo,
tem artigos lá que explicam bem como fazer cada coisa, bem detalhado, tem passo a passo, tem fluxo, tem N materiais ali. E depois vocês pegam no site, quando a gente disponibilizar, no link da palestra, depois vai estar o material. O Developer Mode, tem alguns desenvolvedores que mesmo no 1 desconhecem esse modo. Ele ativo, quando ativo, ele não, se você não setar uma variável, por exemplo, no PHP, ele já bloqueia a plataforma. Então, evita de você desenvolver com erro. No Magento 2 faz isso também, mas uma outra série de coisas, como mudança no comportamento do cache, de arquivo estático, tudo. Então, o Magento 2 você seta via console. Esse comando de console bin/Magento, no Magento 2 você vai ver muitas vezes. Quem já tinha usado o N98, o Mage Run lá no Magento 1, conhece bem o comando de console. No Magento 2 isso já está nativo e ainda você pode estender, né, com novos comandos. Estrutura de arquivo, bem legal. Magento 1, uma parte do módulo estava num diretório, outra parte no outro. Bem legal, parece uma salada, né? E aí, se você ia desinstalar um módulo, tinha que ficar caçando os arquivos lá, ou mesmo se vai estender, os arquivos de tema ficam sobrepostos no mesmo local, outro desenvolvedor, fica tudo dentro do base. No Magento 2, não. Cada módulo está contido dentro de um diretório só. Então, você pega aquele diretório daquele tema, todo o módulo está lá, desde tradução, desde arquivo de template, tudo, bloco, model, todos os dados estão lá. Front-end, né? Então, para criar um tema no Magento 1, você basicamente criava o diretório do pacote, opcionalmente criava o arquivo de tema XML, que foi inclusive uma funcionalidade que veio por conta do 2, que você pode criar hierarquia ali, temas filho infinitos. Então, você pode dizer que o seu tema está herdando de um outro tema, e por assim vai. E você ajustava a configuração no admin, né? O Magento 2 não é um bicho de 7 cabeças, muita gente tem dificuldade, quase para instalar, por conta da plataforma. Depois, em tema, não mudou muito. Você cria o diretório, mudou o diretório, app, design, front-end, já vai o vendor name, não é mais exatamente um pacote, vai como se fosse de um módulo, né? E se você instalou por Composer, a pasta que muda, fica dentro do vendor, e aí você gera ele lá. Ali, como eu falei, tem um link embaixo explicando bem detalhado para vocês ficarem mais confortáveis ali em testar. Você cria 3 arquivos, então você cria o tema XML, agora é obrigatório para você dizer de quem que você está herdando. O Composer, que aqui está marcado como opcional, para o tema ele não é obrigatório, mas, assim, como boa prática, tudo que você vai fazer, você vai criar com o arquivo Composer para ficar modular, né? Então, você pode depois pegar teu tema e instalar em outra loja mais fácil. E o Registration, que é onde que vai estar declarando para o Magento que teu tema existe. E aí, você pode usar como referência para esses arquivos o próprio nativo. Por isso que eu falo, assim, o melhor aprendizado do Magento é o core. Então, nunca deixem de acessar o core, ver o que tem lá, como que o Magento fez um tema. Pô, já tem o Luma, está na loja, está o base, dá uma estudada nele, é o melhor laboratório ali. E depois você vai lá e ativa o tema. Aí tem uma pequena diferença ali de configuração que vocês já começam a ver o benefício do Magento 2. Né? No 1, você alterava o escopo da loja na configuração e você ia vendo cada website onde estava ativo. No 2, ele já mostra isso certinho em cada loja, se está no global, se está no website, qual que é o tema que está ativo em cada área. O Magento 2 trabalha com LESS para CSS, então, assim, lembra das tecnologias? Se você não sabe o LESS, para quem é front, já é uma coisa a mais que tem que aprender. Então, às vezes, não é o Magento 2, já uma coisa a mais que você está tendo que aprender. Né? Então, ele é um pré-processador de CSS, ele vai gerar o teu arquivo CSS, para quem não sabe, e você pode gerar variáveis, funções, tudo dentro dele. Então, às vezes, você quer fazer uma borda arredondada, né, com rádios. No CSS, você tem que digitar cada comando. O LESS tem comandos ali, funções que já geram toda aquela monte de CSS que às vezes você precisa para criar algum efeito, alguma coisa. É bem bacana. Você pode usar até fora do Magento, né? E aí no tema, por exemplo, no CSS, se você for customizar, criou aquele arquivo, criou o tema, o Magento 2 ele já tem um arquivo underline, né, TMLess, nesse caminho, que você pode customizar algumas variáveis, ele é próprio para isso. Tem ali o link da documentação, ele explica passo a passo, mas, por exemplo, colocando nesse arquivo algumas variáveis que o Magento usa nos outros arquivos, você pode mudar a aparência. Uma loja que era branca, mudar botão, mudar tudo. Então, o time de design, por exemplo, se manter a mesma estrutura do Magento, você não vai ter grandes trabalhos ali para, por exemplo, criar uma loja em Magento 2, uma inicial ali, para estar trabalhando com ele, né? Brincar com essa loja. A tradução. O Magento
O 1, as traduções ficavam dentro dos módulos, né, o app locale, cada módulo injetava seu arquivo ali ou dentro do tema. O Magento 2, nos módulos, está no lugar do módulo, mas ele está centralizando algumas traduções dentro do Crowding, é uma plataforma externa para tradução, é bem legal, que é colaborativa, então você não se sente mais sozinho, cada um tem a sua tradução. É legal, tem acho que 80 e poucos % traduzido, e pode ter votação. Então, eu não gosto dessa tradução. Você pode propor uma nova, e depois você já baixa um arquivo de lá e você roda esse comando, ele joga a tradução já para o teu Magento. E as traduções de tema, que mudou um pouquinho, agora, em vez de locale, ele usa o I18N, que é a sigla, né, para Internationalization, que já é padrão em qualquer coisa que você procurar. Inclusive nos issues, quando você tiver problemas no Magento, se você olhar no site do GitHub deles, eles usam essa sigla também, para tudo que é relacionado, às vezes, à tradução. E aqui está o link também da tradução, né, para o Magento. Layout. Os layouts são arquivos XML, né, permite mudar a estrutura do Magento. Então, para cada página, a gente tem, no Magento 1, cada módulo criava seu próprio arquivo de layout, e dentro do tema ele era gravado. Então, começava a ficar N arquivos lá, né, para tema de layout. Se você, inclusive, colocasse um nome muito genérico, você acabava usando o nome de outro módulo, podia ter problema. E o handle, o Magento, cada arquivo de layout tinha vários handles. Então, você podia interagir com todas as páginas num único arquivo. Isso é um pouco ruim, porque se você pensar, aquele arquivo tem um monte de responsabilidade, né? No Magento 2, cada arquivo é o nome do handle. Então, tem um nome, um arquivo default, cada um tem o seu arquivo. E fica dentro do módulo, né? Então, aquele módulo você consegue saber exatamente com o que ele está alterando, o que ele está customizando. Os templates, né? PHTML, bem comum no Magento 1, é onde que acontece boa parte da customização de front. Ele ficava localizado no mesmo diretório do tema, e, como eu falei, os módulos todos podiam gravar lá, né? E no Magento 2, ele já é um pouquinho diferente. Ele tem, para tema também, tem arquivo HTML, por conta do Knockout. Vamos ter uma palestra aí falando dele. Tem dentro do diretório lá, tem tanto arquivo de template, fica dentro do templates, igual estava no Magento 1, os PHTML, mas você vai encontrar dentro do diretório do tema um diretório web template, e lá tem HTML. Então, isso é usado para aquelas atualizações dinâmicas, né? Tanto de grid, se você for no checkout, faz uso bem extensivo ali. E é um ponto assim que é onde o pessoal, principalmente de back, o front também é uma tecnologia mais nova, não é tão comum para todo mundo no dia a dia. Então, como eu falei, aprenda as tecnologias, você vai ficar mais fácil para aprender o Magento 2. Na parte de back, eu vou passar rapidamente, né, por conta do tempo, para não interferir muito na próxima palestra, senão a gente vai sair daí depois 8 horas da noite. Mas tem grandes mudanças também. Declaração do módulo. Magento 1, você declarava um módulo no diretório etc modules, criava um arquivo config, que também era uma linguiçona lá, que colocava tudo que ia ter no módulo. Então, o evento, o observer, tinha reescrita, rota, configuração do módulo, tudo ficava lá. Magento 2 começou a separar isso, né? Então, cada arquivo tem a sua responsabilidade. Então, você cria um arquivo, o diretório, né, do módulo, appcode vendor, ou no vendors, né, se estiver usando o Composer. Cria um arquivo de registration, que é quem vai declarar o módulo. Cria o Composer JSON para declarar a parte de autoload, né, das classes e tudo mais, para definir. E o arquivo módulo XML, que aí é onde tem a declaração do nome do módulo, versão. Muito parecido com aquele nó de módulo do Magento 1, no config, mas agora num arquivo separado. E depois você roda o comando bin Magento setup upgrade. Então, um problema no Magento 1, né, quando você atualizava, colocava um módulo, ou criava um arquivo de setup, acessava a página web, ele atualizava o módulo, né, atualizava banco. Isso gera um problemão se o banco, a estrutura que ele está alterando, teu banco já está grande, às vezes uma loja com muito pedido, e você vai alterar a tabela de pedido. Pode demorar alguns minutos, a loja pode cair. E na web, no browser ali, não é o melhor caminho para o PHP executar esse tipo de comando, né? Além disso, se você tem um load balance, as duas máquinas podem acabar executando o mesmo setup e dar um pau na loja, né? O setup não ser feito bem feito. Tem alguns contornos aí para o Magento 1 nessa situação,
mas no Magento 2 eles separaram e só executa esse setup quando você roda o comando. E aí ele instala teu módulo ativo. O arquivo de config, agora o arquivo config XML é usado para config, então aquelas declarações de configuração que normalmente depois você pode personalizar pelo admin, ficam no arquivo config. E observers. Então, cada vez que a página do Magento é carregada, é um dos principais pontos de intervenção ali do comportamento, né, do Magento. Antes, no arquivo config, você declarava uma classe e um método. E aí, de novo, você declarando a classe e o método, vários módulos, inclusive do Magento 1, tem um arquivo lá, observer PHP, que executa N observers, lá, N eventos, né, responsável. No Magento 2, isso mudou. Então, você declara um event, e ainda tem ali um caminho que você pode especificar se é para a área front ou back, e você declara só a classe, com namespace também. Então, uma diferença do Magento 2 também é que no Magento 1 você ficava declarando o apelido, né, da classe. Então, você coloca o caminho completo ali da classe, e aí você implementa uma interface, que é um outro ponto também. Às vezes, como desenvolvedor PHP, às vezes você não está familiar com o uso de interface, que são as assinaturas, né? Uma classe combina como ela vai ser implementada, e aí você implementa tudo execute, que ele pega e é onde que vai ser chamada o evento. Então, sempre é nessa classe. Então, não tem a minha classe executa assim o assado. Então, as responsabilidades no Magento 2 de cada área está muito melhor, está muito mais estruturado. Controller, a mesma coisa, né? A gente falei, no Magento 1 você declarava no config novamente, e cada classe de controller, de URL, né, que é acessada, podia ter um monte de ações, né, que é o finalzinho ali da URL. Então, edit, lista, né, que normalmente é o index, delete. Então, cada um tinha ali uma classe, uma única classe PHP podia fazer tudo isso. No Magento 2 isso não tem como fazer. Então, você cria a rota, e depois você cria um arquivo implementando também, ali usando a interface. Cada classe só é responsável por executar uma única ação. Então, tem o comando execute, ele que é disparado. Então, responsabilidade, estrutura, organização do Magento 2 está muito melhor. Rewrite, quando você, no Magento 1, queria substituir uma classe, às vezes não tinha um evento, o único jeito de intervir ali, então, se não tinha um evento disparado naquele momento, era reescrevendo a classe. Você dá um rewrite, também não fazer, e muitas vezes eu já vi, copiar a classe inteira, né? Aí você não está reescrevendo, você está substituindo, mas você estende ela e muda só o que vai mudar, mas no Magento 2, você usa agora a preference, mudou o nome, então você troca aquela classe, em vez de usar aquele caminho, ele vai usar outro. Na injeção de dependência ainda, o Magento 2 tem um outro recurso novo, que são os plugins. Isso é bem legal, porque agora você pode modificar o comportamento de qualquer método público, antes ou depois. Então, você pode dar um before. Então, antes de qualquer método que está lá, public function, dentro das classes, você consegue interagir. Ou antes, ou depois, ou around, né, em torno dela, você consegue mudar o comportamento. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Assim, o principal ponto que eu queria trazer era assim, tenham coragem para usar o Magento 2. Não adianta falar assim, não, o Magento 2 é difícil, o Magento 2 não dá para usar ainda. Dá sim para usar, a gente usa em grandes projetos. Tem projeto B2B com a ABI, o Global da Ambev, usando o Magento 2. Temos outros projetos em andamento, muitos, lojas grandes, inclusive uma vai palestrar ali, que é o Obra Max. Tem N situações que a gente já precisou, tudo que a gente já customizou no 1, customizou no 2, então façam isso, porque depende de vocês também adotarem o Magento 2 para que ele consiga seguir com força. Tem issues, às vezes o pessoal fala, tem muito bug. Cara, está no GitHub, pega e corrige, ajuda. Tem módulos e features sendo desenvolvidas pela comunidade, então é bem legal. Invistam mesmo, tá bom? Não sei se alguém tem alguma dúvida da plataforma, se tiver, fica à vontade. E obrigado aí pelo tempo.